a TV que mais fala de Petrópolis. Boa noite. Nós estamos hoje aqui numa programação substituindo a doutora Adriana Paixão, Advogados em Debate, e eu queria, de antemão, agradecer a direção da TV, a TV Cultura aqui, Canal 17, TVI, e agradecer também a todos os funcionários que estão aqui dando o apoio. O tema de hoje, que é um tema de interesse público, por isso eu acho que merece debate, é um assunto que interessa praticamente a todos os comerciantes, empresários, quem tem empresa nacional ou do Simples também nacional, porque é um tema pouco debatido, que é dentro do direito tributário. Duas questões vamos debater hoje. A execução fiscal, que a maioria dos empresários sofrem nas suas empresas, que são as cobranças no campo do direito tributário, seja dos municípios, seja da Procuradoria do Estado, da Fazenda Estadual, ou seja da Receita Federal. Diariamente os empresários ficam sem saber para onde vão, o caminho a seguir, normalmente sufocados, porque além dos tributos que têm que recolher e devem recolher, porque é de lei, ele se debate também com os recolhimentos previdenciários, a nível também tanto dele como dos seus empregados, seja numa empresa, seja num Simples nacional, seja, enfim, é um sofrimento de todos. E nos últimos tempos, muitas empresas fecharam, principalmente na época da pandemia, e diante dessa asfixia fiscal, eles não conseguiam pagar, notadamente, os impostos da Fazenda Nacional, da União, dos tributos, não conseguiam pagar os impostos estaduais, porque às vezes eles tinham que optar, ou pagava a folha de salário do empregado, ou recolhia os impostos. E isso causou muito pânico. Muitas empresas fecharam, mas embora eles tenham fechado, algumas legalmente, outras irregularmente, simplesmente fecharam as portas, sem dar baixa na junta comercial, no cadastro de contribuintes. Essas empresas ainda continuam sendo cobradas, tanto pela Fazenda Municipal, pela Fazenda Estadual, ou pela Fazenda Nacional. E a principal questão que vamos debater hoje aqui será a execução penal, fiscal, que são as cobranças feitas a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional na vara da Fazenda Pública, e também os crimes tributários. Que uma coisa está conectada com a outra. As empresas, e muitos telespectadores que estão me vendo nesse momento sabem disso, empresários, comerciantes, profissionais liberais, empresas que até têm o Simples Nacional,
ou aquelas que passam da cota do Simples, que tem a sua tributação feita pelo lucro real, sabem das dificuldades e do dia a dia que tem nas questões tanto da execução fiscal e muitas vezes ao desdobramento também para os crimes tributários, que dependendo da situação, poderá responder também um empresário pelo crime tributário, notadamente sonegação fiscal e apropriação indébita. Vamos começar primeiro pela execução fiscal. A execução fiscal é o meio, nós temos a lei de execuções fiscais, que regula a cobrança dos créditos tributários, tanto a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. De uma forma geral, a nível municipal, está distrito às questões dos impostos municipais, porque quando eu falo em crédito tributário, eu falo também em impostos municipais, em taxas municipais, impostos estaduais e taxa estadual, imposto federal, ao qual o mais comum nós temos aí, entre outros, o CONFINS, o imposto de renda, que todo mundo paga, notadamente quem tem um desconto do salário em folha, o empregado paga o imposto de renda, né, passando do limite de alçada estipulada pela Receita Federal. Todos esses empregados, todas essas pessoas, sabem perfeitamente que o tributo ele tem que ser recolhido. E tem um fio de meada com os impostos. Ou seja, o município pode cobrar o ITBI, que é o imposto de venda inter vivo, quando você vende um imóvel para outra pessoa. Pode cobrar também o ISS, que é o imposto nitidamente, vamos dizer assim, municipal. Estou dando como exemplo, entre outros. O Estado, o mais famoso é o ICMS. Todo mundo paga ICMS. Todos, sem nenhuma exceção. Todo empresário paga o ICMS. Todos esses impostos pagam, todo mundo paga. A própria televisões, canais de televisão, paga isso tudo. Paga os impostos ao município, o ISS, paga os impostos federais, inclusive o imposto de renda sobre a folha dos seus empregados, e paga o ICMS naquilo em que for tributado como sujeito à transmissão de vendas. Tá? E a grande preocupação que tem, seja do médico, seja do comerciante, seja do grande empresário da grande indústria, seja do dono do simples nacional, aquele pequeno ambulante que tem todo dia nós vemos à noite aquele carrinho com hambúrguer, com sanduíches vendendo à noite, todos esses pagam impostos. Não tem como escapar. Então, seja o imposto federal, seja o imposto estadual, ou seja o imposto municipal. A taxa federal, nós temos o estadual, tem uma taxa de incêndio, por exemplo, que muitos declaram inconstitucional, ainda não há uma posição definida ainda sobre a taxa de incêndio, mas tem o ICMS, que é o mais famoso, o imposto que também notadamente o imposto de inventário que se paga entre intermortos, né, que se fala, que é um imposto que você paga da transmissão do bem da herança, que é devido ao Estado, enquanto que o intervivo é devido ao município. O IPVA, que todo mundo paga ao Estado. Então, esse tema hoje é um tema que mexe com toda a população. Todo mundo que tem automóvel paga IPVA.
Todo empregado que tem carteira assinada, ele paga o imposto de renda, e quando não paga, ele tem que declarar, ainda que ele foge do limite. Todo mundo que vende uma casa paga o imposto ao município de transmissão intervivos, o ITBI. Todo mundo que vem a falecer, deixa para os herdeiros, os herdeiros têm que pagar o imposto de transmissão pós-morte, que é do Estado. Então, é um tema de interesse de todos. Então, o crédito tributário, seja do tributo ou da taxa do Estado, do município ou da União, é devido. Mas a grande pergunta não é essa. E quando não se paga? Quando a empresa não paga os impostos? Seja ele do município, do Estado ou da União. Aí é que começa a nossa debate nessa noite chuvosa aqui na cidade de Petrópolis. É que a União, o Estado ou o município vai cobrar esses impostos, vai cobrar essas taxas que o comerciante, que o empresário não pagou. E como que ele faz isso? Bom, aí tem algumas etapas. Primeiro, ele vai inscrever aquele débito, chamado débito tributário, em relação ao contribuinte, e crédito tributário em relação ao credor, que é o Estado, o município e a União, ele vai inscrever na dívida ativa. O que é a dívida ativa? São os créditos do Estado, do município ou da União. Ele faz a inscrição, que normalmente é um livro de fé pública, que tem força de título executivo, e que tem tanto na Fazenda Municipal, ou seja, nas prefeituras, no Estado e na União, notadamente na Receita Federal e no INSS, que são os gestores dos impostos federais, das taxas federais. No caso do PVA, quem faz a gestão é o Estado. Então, se você não paga o IPVA do seu carro, vai ser inscrito na Fazenda do Estado como crédito do Estado e débito do contribuinte. Se você não paga o imposto de renda, que é o mais famoso federal, é inscrito também na inscrição tributária, como crédito tributário e como débito tributário em relação ao contribuinte. E é escrito num livro também, dentro da Fazenda Nacional. E no município dá mesmo sentido. Se você não paga o IPTU, é inscrito num livro chamado Livro de Inscrição Tributária. Desse livro é extraído um documento equivalente a um título de crédito, seja da União, seja do Estado, seja do município, que se chama CDA. Esse CDA, esse título de crédito, da crédito da dívida ativa, CDA, ele, com esse título, tanto a União como o Estado ou o município, pode propor ação de execução fiscal contra a empresa, contra o empresário, contra o comerciante, seja a nível municipal, se o imposto for municipal, ou a taxa, seja a nível estadual, se for estadual, ou seja a nível federal, que é o mais, vamos dizer assim, recorrente, que é o caso do imposto de renda, CONFINS, imposto de combustíveis, enfim,
E no estado o mais famoso é o IPVA e no município o mais famoso é o IPTU. Então quem não paga o IPTU, quem não paga o imposto de renda, quem não paga o ICMS, o empresário, o comerciante, esse crédito é inscrito na Fazenda Pública, seja estadual, municipal ou federal. E dessa inscrição é emitido uma cédula da dívida ativa, chamado CDA, que é um título de crédito. Com esse documento, a União, o Estado ou município propõe uma ação de execução fiscal contra o comerciante, contra o empresário, contra o comércio, contra a indústria, contra qualquer pessoa física ou jurídica, seja do Simples Nacional ou de uma empresa que extrapola o Simples Nacional. E esse título ele tem força executiva, igualzinho tem a cobrança de um cheque, igualzinho tem uma nota promissória, só que é regulado pela Lei de Execução Fiscal. E o Estado, o município e a União têm procuradores, que são advogados públicos, que como advogado do Estado, do município ou da União, vão ingressar com a ação de execução fiscal contra um empresário, contra um comerciante, que não pagou o imposto de renda, que não pagou o IPVA, que não pagou o ICMS, que não pagou o ISS, que não pagou o IPTU, seja pessoa jurídica ou seja pessoa física. E essa ação é distribuída naquilo que fala numa vara de fazenda pública. Essa vara da fazenda pública, ela é uma vara privativa dos feitos do Estado, do município ou da União. Quando você quer que alguém comete um crime, a ação é proposta na vara criminal. Quando alguém vai fazer um divórcio, é na vara de família. Quando uma pessoa vai fazer uma cobrança trabalhista, é na vara do trabalho, uma reclamação trabalhista. E quando é a União, o Estado, o município quer cobrar aquilo que ele tem de receber de crédito tributário, os impostos, as taxas, é na vara da Fazenda Pública. Então, os senhores veem que cada local tem o Estado, o município e a União propõem as cobranças dos seus créditos que a pessoa física ou jurídica não pagou na vara da Fazenda Pública. Ela faz através de uma execução. E isso realmente atordoa milhares de comerciantes, milhares de empresários que nesse momento estão nos assistindo. Porque as ações de execução fiscais, ela fecha todo o crédito do comerciante no empresário. Primeiro que proposta a ação de execução fiscal, antes da proposição, é feito um protesto. A prefeitura, o município, o Estado ou a União, no caso a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, faz um protesto desse título. Esse protesto é feito nos cartórios, avisando ao comerciante ou ao empresário, ou à pessoa física, tá? Que pode ser um médico, pode ser um pequeno comerciante, de que se ele não pagar aquele tributo, que ele não pagou, o Estado, o município e a União vão propor uma ação de cobrança fiscal, que é feita na vara da Fazenda Pública. Como eu disse, que é a vara privativa dos feitos estaduais, municipais e nacional.
Mas esse protesto, que já é feito com antecedência, já fecha as portas do comerciante, do empresário. Ele não consegue mais crédito. Ele não consegue financiar mais o seu negócio. Ele não consegue um financiamento. Ele não consegue comprar um carro mais. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica. Enfim, ele tem toda a sua vida do dia a dia um obstáculo. Não abre conta mais em banco. Porque ele deve à fazenda pública estadual, municipal ou federal. Então, é feito esse protesto como se fosse, primeiro, qual a finalidade do protesto? Todo mundo que está me assistindo aqui já me falar da palavra protesto. A finalidade é avisar ao devedor que tem uma cobrança de título contra ele. E que se ele não pagar, ele terá todos os seus créditos suspensos. Além disso, a finalidade do protesto é suspender a prescrição, ou seja, não permitir que aquele título ele perca a eficácia de cobrança. Todo mundo já ouviu falar na prescrição. Ou seja, o Estado, a prescrição criminal, se alguém mata uma pessoa, ou alguém rouba, alguém furta, alguém se apropria, o Estado tem um tempo para processar. Por exemplo, o homicídio é 20 anos. Mesmo que a pessoa mate uma pessoa e passou 20 anos, não pode mais processar. A pessoa está solta. Não responde mais processo. Um empregado que trabalha numa empresa, seja qual for essa empresa, ele tem 2 anos depois que ele sai da empresa para propor uma ação de reclamação trabalhista. Ele pode cobrar desses 2 anos 5 anos para trás. Mas se ele não fizer em 2 anos, todos os créditos que ele tem do patrão, ele perde. E assim também é na execução fiscal. Que é a cobrança do IPVA, do imposto de renda, do IPTU, e todos os tributos de taxa de incêndio. O município, o Estado e a União têm 5 anos para cobrar. Primeiro, eu teria que dar uma noção a vocês, eu teria que estar aqui como profissional do direito, ter outras vindas para falar sobre esse assunto, que o que gera o imposto é o fato gerador. Ou seja, eu pago o IPVA, o fato gerador de eu pagar o IPVA é que eu comprei um carro. O fato gerador que faz eu pagar o IPTU é porque eu tenho uma casa. O fato gerador que faz eu pagar o fundo de garantia, o INSS, os direitos trabalhistas, é o fato de eu ter um empregado. E o fato gerador de eu pagar o imposto de renda é o fato de eu ganhar acima do limite de isenção. Ou seja, se eu ganho acima de um limite por ano, eu pago o imposto de renda, cuja alíquota é variável. A maior alíquota é 27,5%, que é para os grandes salários, as grandes arrecadações, os grandes rendimentos. Então, o que gera a cobrança, o crédito tributário, é o fato gerador. Se não tem um fato gerador, eu não tenho crédito tributário. Surgindo o fato gerador, a União, o Estado e o município têm 5 anos para fazer o lançamento. O que é o lançamento? Ele declara à União e o Estado e o município que aquela pessoa que tem um automóvel
ou que gerou imposto de renda, ou tem empregados, aquele fato gerador corresponde ao lançamento de um imposto ou uma taxa. E por isso, por gerar o órgão público, seja o Estado, no caso a Secretaria de Fazenda, o município, a Secretaria de Fazenda, e na União, que todo mundo mais conhece como Receita Federal, tem 5 anos para apurar, após o fato gerador, e lançar no livro, que é o livro de inscrição da dívida ativa, aquele imposto, aquela taxa, e até uma contribuição de melhoria que não dá tempo hoje para falar. Após esses 5 anos lançado, o Estado, o município e a União tem mais 5 anos para fazer a cobrança. Os 5 anos do lançamento é para apurar, e os 5 anos feito o lançamento é para cobrar. Se não fazer essa cobrança em 5 anos, ocasiona a prescrição. Então, a primeira coisa que um advogado que vai defender um comerciante, um empresário, quando ele recebe uma cobrança, que não é pouca, pode ser uma cobrança de 10 mil reais, mas tem cobrança contra as empresas de 1 milhão, de 10 milhões, de 5 milhões, de 100 milhões. E um advogado, ele tem, nesse caso, de examinar a prescrição. A primeira coisa que ele tem que ver. Porque se o título estiver prescrito, ele fulmina a cobrança. Aquela cobrança não pode ser mais feita. Então, um bom advogado, um advogado estudioso de direito tributário, ele tem como livrar o cliente dele. Imediatamente a ação é declarada prescrita e é arquivada pelo juiz. Porque, embora a União, o Estado, o município pudesse cobrar o IPVA, pudesse cobrar o ICMS, pudesse cobrar o IPTU, pudesse cobrar o imposto de renda, demorou mais de 5 anos. Então, a primeira coisa que um bom profissional tem que fazer é examinar o CDA, que é o título da execução fiscal. Esse CDA, quando a União, o Estado e o município propõem ação fiscal, ela é obrigatória, é uma peça que tem que acompanhar a petição inicial, feita pelo município, pelo Estado ou pela União, pela Receita Federal. E ali, um bom profissional tem que examinar que há várias causas. A primeira coisa que ele tem que examinar é a prescrição. Já passou mais de 5 anos. Mas não é só a prescrição. Ele pode examinar também se aquele poder público pode cobrar aquele imposto ou aquela taxa. Que às vezes não pode mais. Eu vou dar um exemplo no município. O município tinha a CAEMP, então podia cobrar a taxa d'água. Hoje, como não é mais do município a cobrança, ele não pode mais usar a lei de execução fiscal, porque não é mais taxa, passou a ser tarifa. Porque quem administra a tarifa é a água do imperador. A cobrança pela lei de execução fiscal é só conta do poder público. Quando é particular, e a CAEMP é pública, mas a água do imperador é particular, ela tem que fazer uma ação de cobrança civil, não uma ação de execução fiscal. E se assim fizer, ela seria parte, a via eleita não é correta, e o juiz vai extinguir o processo e vai condenar a CAEMP na cobrança, porque ela já não é mais detentora daquele título. Que a denominação hoje passa a ser tarifa. Essa é a grande diferença entre taxa e tarifa. A taxa é do poder público. A tarifa é uma empresa particular.
A mesma coisa, o Estado não pode cobrar o imposto de renda, porque isso é privativo da União. Então, um bom profissional tem que examinar também se na CDA, não só a prescrição, a data do lançamento, que se passou mais de 5 anos do fato gerador, o lançamento também ele está decadente, há uma decadência, ele não poderia ter sido mais lançado. E isso também fulmina e extingue a cobrança daquele imposto. E outras questões, se aquele imposto ainda é válido. Há uma discussão sobre a cobrança da taxa hoje do incêndio. Ainda há discussões se ela pode ser cobrada ou não cobrada. Eu acho que, eu pessoalmente acho até que deve pagar, porque o bombeiro é uma função muito importante para todos nós. Eu aconselho todo mundo a pagar os seus impostos, suas taxas, seja do Estado, da União ou do município. Mas essa cobrança, do que nós estamos discutindo aqui nesse momento, não é a legalidade da cobrança que se deve pagar ou não. É se essa cobrança, que é feita contra o empresário, contra o comerciante, contra um simples nacional, contra uma empresa, ela foi feita dentro do prazo legal, pela pessoa que pode cobrar ou não. E caso isso não seja feito no prazo legal, um bom escritório de advocacia, um bom advogado, ele vai, especializado em tributos, ele vai, eventualmente, fulminar aquela ação e o comerciante, o empresário, que na véspera devia um valor, às vezes pequeno, pode ser 100 mil, mas às vezes milionário, pode acordar no dia seguinte, sem dever nada, porque o profissional localizou que aquele tributo não podia ser mais lançado ou cobrado. Então, isso é importante. Quando alguém recebe uma cobrança, seja do Estado, do município ou da União, verificar, passar para contratar o seu advogado especializado na área. E assim tem que ser. Um advogado que é penalista, ele pode até atender um problema de família. Mas na emergência, como o médico atende também, um clínico geral atende tudo no hospital. Naquele momento que chega na emergência. Mas depois ele passa o ortopedista, o ginecologista. É só na emergência que ele atende. O advogado é a mesma coisa. Na emergência, um advogado de vara família pode atender e resolver uma questão de uma pessoa que foi presa. Porque a finalidade é soltar a pessoa que foi presa. Colocar em liberdade. Então, um advogado de vara família vai atender. Ele vai colocar em liberdade e vai encaminhar para um advogado de área penal. Como o médico vai atender no hospital, vai fazer o primeiro atendimento e vai encaminhar para o ortopedista, para o ginecologista. Mas é importante que os senhores saibam que é necessário que, assim que receber a citação, outra coisa, às vezes a citação está nula. O que interrompe a prescrição é a citação válida. E, às vezes, a citação feita ao comerciante, ao empresário, ela é nula, de pleno direito. Por quê? Foi feito por edital, e o empresário tinha o endereço dele. Ele não soube da execução. Isso pode anular também. Pode anular o processo inteiro. E como já passou mais de 5 anos, nem o poder público federal, nem o estadual, nem o municipal pode cobrar mais aquele crédito tributário. Então, os senhores verem como se hoje, eu dei uma noção aqui para todos que estão nos assistindo, o que é o crédito tributário, que é o tributo. Seja municipal, seja estadual, seja federal. Como se constitui esse crédito tributário? Eu aproveitei que tem um fato gerador, o lançamento.
E como se cobra? Eu falei que tem que ser pela lei de execução fiscal na vara da Fazenda Pública, através de um título chamado CDA. E esse CDA ele representa o título executivo, seja do Estado, do município ou nacional. E ele tem que ter todos os requisitos da lei. Tem que estar escrito ali a data do lançamento, a data do fato gerador, quem é o credor, se é a União, Estado ou município, enfim. Esse é um título essencial, sob pena de o juiz distinguir a ação de cobrança e livrar o comerciante, o empresário ou o pequeno comerciante daquela dívida. Então, os senhores veem hoje a importância que temos, tá, nessa questão. Mas há um outro fator também que é importante. Não é só a questão do pagamento ou não pagamento da dívida fiscal. Um comerciante, um empresário, ele tem que se ater também ao seguinte, que muitas vezes ele tem que pagar aquele imposto. Mas a Fazenda Nacional, normalmente a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela oferece parcelamentos, ela oferece descontos. E às vezes tu tem que pagar 100 mil, vai pagar 30 mil, porque ela tira a multa, tira os juros. Então é importante procurar o contador ou ter um advogado que examine a questão da cobrança, que às vezes não tem que pagar nada, e às vezes vai ter um pagamento parcelado ou reduzido. Só um profissional dessa área é que vai dar o diagnóstico certo para o comerciante, para o empresário, enfim, sobre essa questão. Então, muitas vezes, é importante saberem disso. Tem que estar acompanhando, atualizado, sobre os benefícios que faz, às vezes, a Receita Federal, parcelando o imposto em 60 vezes, em 100 vezes, a Procuradoria, os descontos que dão. Então, o comerciante ou empresário, ele pode não ter que pagar nada, por exemplo, se o título estiver prescrito, ou se até pago, como ele pode pagar, às vezes, menos da metade, ou lá embaixo. Então é importante que esse diagnóstico seja feito pelo um advogado ou pelo próprio contador, inicialmente. Eu vejo muitas vezes o comerciante ou o empresário indo lá e feito o pagamento, não, ele tem que primeiro ter um profissional ao seu lado, seja um contador, um profissional, para fazer um diagnóstico. Se ele deve pagar, quanto vai pagar, o parcelamento, a diminuição, que muitas vezes você tem que pagar, e deve pagar, mas não pagar aquilo que está sendo cobrado, que pode haver prescrição parcial. Quantos casos, em vez de pagar 100 mil, vai pagar 30 mil, 20 mil, parcelar esses 20 mil em 50 vezes, 60 vezes. E uma outra questão que é importante aqui dizer, se o título estiver prescrito, quantas vezes é feito lançamento público aí pelo município, pelo Estado, pela própria União, chamando os devedores para pagamento? Mas muitas vezes o título já está prescrito. Então é importante que consulte um contador, um profissional da área de direito, que vai examinar, principalmente o profissional da área de direito, se o título está prescrito. Porque se fizer o parcelamento, a prescrição cai. Título prescrito, em que se aceita o parcelamento com confissão, a prescrição desaparece. Aí aquele título que não tinha que pagar nada, às vezes vai ter que pagar milhões, porque o comerciante, o empresário foi lá
que fez o parcelamento sem consultar um profissional da área. Então, os senhores veem como é importante que a maioria, esse debate hoje aqui, feito no programa Advogados em Debate, essa exposição, porque esclarece o que é um título de crédito, o que é um título fiscal, o que é um CDA, o que é um lançamento, o que é o fato gerador, o que é uma prescrição, o que são os tributos do Estado, do município ou federal. Porque isso todo mundo passa no dia a dia. Qualquer empresário, qualquer comerciante passa por isso. E o mais importante é o seguinte, na área médica, por exemplo, quantos médicos trabalham, às vezes, em 3 hospitais? Quantos médicos trabalham em 3 hospitais? A maioria dos médicos, às vezes, trabalham no hospital público, no hospital particular, privado, trabalha numa clínica, trabalha num consultório, trabalha nas Forças Armadas como médico, e ele vai ali e paga o imposto de renda em todos os lugares. Ele paga o INSS, a aposentadoria dele, às vezes em 3 clínicas diferentes. Mas o teto do INSS é 7 mil. Ele recolheu em 3 lugares diferentes. Esse médico, ele pode pedir a devolução. Ele só deveria recolher sobre uma fonte só. E às vezes, parece que não, tem 50, 100 mil, 200, 300 mil de devolução. Às vezes administrativa, a própria Receita paga. O próprio INSS paga diretamente. E às vezes judicialmente. Professor, a mesma coisa. Professor de vários colégios. Paga em todos os colégios o INSS. Passa de 7 mil. Ele tem direito, chama recuperar. Quantos comerciantes empresários pagam tributos que não deveriam pagar? Pode pedir a devolução com fins, a recuperação. A própria Receita, a própria Procuradoria da Fazenda determina que devolva, que aquilo não poderia ser cobrado. E às vezes judicialmente. Então, é importante o planejamento tributário, o planejamento fiscal, consultar um profissional para saber se aquela empresa tem direito à recuperação de crédito. Muitos empresários, às vezes, têm 1 milhão, 10 milhões para receber de volta e não sabem disso. Às vezes não tem que pagar aquele imposto e paga. Médicos e professores que trabalham em vários lugares, pagam em todos os lugares e não poderia. Então, é importante que dessa exposição hoje aqui, dessa live, mas live via televisão, é que todos que estão assistindo tiveram uma noção do direito tributário, tiveram uma noção do que é imposto, o que é taxa. Uma coisa importante, o imposto é um tributo que eu pago para as despesas gerais do poder público. Ou seja, manutenção do serviço público, recolhimento de reciclagem, ou seja, de lixo, assistência médica em hospital público, aí se paga o imposto, é para atendimento geral. A taxa não. A taxa só paga quem usa aquele serviço. Só paga a taxa d'água quem tem água. Quem requisita a água. Eu posso não requisitar a água. Então não sou obrigado a pagar a taxa. Então é uma discussão que tem que se ter também em relação a isso. Em relação ao imposto, em relação à taxa, em relação como é que surge o fato gerador, o que é o lançamento, o que é o protesto, o que é a execução fiscal, quais são os impostos da União, do Estado ou do município, o que é a prescrição,
O que é recuperação de tributos, que às vezes o comerciante, o empresário tem direito. Então, essa noção, tanto pessoas físicas como jurídicas, tem que ter. Por isso foi a importância dessa explanação hoje aqui, ao vivo, tá? No programa Advogados em Debate. Agora, uma outra questão que eu disse também aqui, e que nós estamos aqui com tempo curto, mas temos ainda 10 minutinhos para falar, é em relação aos crimes tributários. Muitos comerciantes, empresários, eles não só sofrem execução fiscal, que é a cobrança do tributo ou da taxa feita pela União, pelo Estado ou município, através da Receita Federal, da Procuradoria, até estadual, do Estado ou do município, mas também muitos respondem a processo criminal. Por exemplo, um comerciante que desconta do empregado o INSS não recolhe, ele está sujeito ao crime de apropriação indébita. E pode responder com uma pena que pode variar, dependendo da situação, até 5 anos de prisão. Não recolhe o imposto de renda que ele descontou do seu empregado. A mesma coisa. Uma outra situação, ele não declara à Fazenda do Estado a entrada de uma mercadoria, ou seja, uma sonegação. Ele não paga, então, o ICMS? Pode responder também, criminalmente. Essa é a parte mais dura. Mas o que não se explica, e que muitos comerciantes não sabem, é que se ele pedir um parcelamento, ainda que aberto um inquérito policial, daquele tributo, ou ele pagar antes da denúncia, o processo criminal se extingue. Ou seja, só há crime se ele não pagar até a denúncia ou não pedir um parcelamento até a denúncia. Muitos não sabem disso. E ficam, claro, assustados. Será que eu vou ser preso? Então, esse é um ramo também do direito criminal, que são crimes tributários. Na primeira parte eu falei aqui sobre a parte de crédito tributário, que é a cobrança feita pela Fazenda Pública. Nessa segunda parte agora, eu já estou falando dos crimes tributários, daqueles que não fizeram o pagamento, que pode estar sujeito, não em todas as situações, em situações pontuais, que não fizeram o recolhimento dos tributos, ou que fizeram a sonegação. Mas é a palavra final? Não. Um bom advogado, um bom profissional, pode provar ao juiz, não, excelência, ele não recolheu porque estava prescrito. E o juiz absolver. Não, ele já. Isso foi feito lá atrás, mas ele já fez um parcelamento. Vai ser absolvido. O processo vai ser até arquivado. Não, foi feita a abertura do inquérito policial, mas eu fui lá e fiz o primeiro pagamento. Também não é devido. O processo, ele não vai ser condenado. Então, veja, quantas falhas tem? Nós falamos hoje aqui sobre tributos, os principais impostos e taxas. Como se constitui esse tributo, o lançamento? Aonde é cobrado? Em que suporte?
através de um título de crédito chamado CDA, que é a inscrição da dívida ativa. Falamos sobre o prazo para a cobrança, que é 5 anos. Falamos das falhas do processo, parte legítima, a diferença entre tarifa e preço. Então vejo que foi uma exposição muito importante, em que falamos sobre direito fiscal tributário para os empresários, para os comerciantes, para o cidadão, para o empregado. E falamos também sobre o crime tributário. Ora, e tem 1000 formas de defesa. Falamos sobre planejamento tributário, sobre recuperação de créditos, que muita gente não sabe. Sobre o pagamento do INSS, que a maioria dos médicos fazem indevidamente, e às vezes tem lá 100 mil, 200 mil para receber de volta. Empresas têm milhões para receber de volta e não sabem. Então, nessa noite aqui chuvosa na cidade de Petrópolis, eu quis levar aos senhores, às senhoras, a todos que estão me vendo nesse momento, uma noção do que é crédito tributário, execução fiscal e direito penal tributário. Então, o tempo é curto, eu vou agradecer aqui a direção da televisão, a todos os empregados que estão aqui nesse momento, os funcionários atuando, dando suporte para que os senhores tenham esse conhecimento. E agradecer aos meus colegas, hoje eu vim substituir a minha colega Adriana Paixão e a doutora Cristine e outros colegas que fazem o programa aqui. Quero agradecer a todos pelo me ter dado essa oportunidade de hoje conduzir, não em um debate, como o programa é Advogado em Debate, mas numa exposição, numa live pública, o que é crédito tributário, cobrança fiscal e crime tributário. No mais, eu agradeço a todos e na próxima semana o outro colega estará aqui, talvez a doutora Adriana Paixão ou a doutora Cristine, para falar sobre outro tema de interesse público. Muito obrigado a todos, boa noite à direção da televisão, a todos os funcionários, a todos os telespectadores por terem me aguardado até esse momento. Muito obrigado e boa noite.